Olá, irmãos, a paz do Senhor. A palavra de hoje está lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. Eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração de uma forma tremenda. Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. Abra sua Bíblia Sagrada, confira cada palavra e eu tenho certeza que essa palavra vai gerar na tua vida, amém, mudança, vai gerar na tua vida milagres, vai penetrar na tua mente, no teu coração e vai fazer milagres extraordinários acontecer. Se você está desanimado, se você está aflito, se você está angustiado, pode ter certeza, Deus falará ao teu coração de uma forma poderosa. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18, que diz assim o versículo 16, acompanhe. Cedraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Que palavra gloriosa! Vamos analisar versículo por versículo e eu tenho certeza que cada versículo falará ao teu coração de uma forma tremenda. Se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chama. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Assim disse o rei Nabucodonosor em relação à atitude daqueles três jovens que não queria se render e não queria se prostrar diante de um outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro, o Deus único. Eles não estavam ali numa negociação. Eles já tinham uma certeza, e a certeza que os três jovens tinham é que eles não iriam se prostrar a outros deuses, que eles não iriam se corromper. E eles foram levados até um ponto que eles estavam dispostos a morrer em vez de adorar outro Deus. O amor, a comunhão, amém, a adoração deles a Deus chegava num ponto tão alto, tão vigente, que eles estavam dispostos a morrer, mas não iria se render, amém, a outro Deus que não fosse o Deus único deles. Nossos valores espirituais, físicos e terrenos são inegociáveis. Quantas pessoas estão negociando, e entenda uma coisa, se você está usando de troca, seja com o Deus único ou com qualquer outro Deus, você irá se dar mal. Não tem como você trocar. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Tem pessoas que dizem: Deus, eu só vou te adorar se o Senhor me der isso. Eu só vou te obedecer se o Senhor me der isso. Eu só vou fazer o que o Senhor está me mandando se o Senhor me der isso. Não é uma troca. Não é uma troca. Obediência é você obedecer. Não importa o que você vai ganhar ou o que você vai perder. Você está disposto a obedecer porque você sabe quem é o seu Deus. Você sabe quem você adora. Quando as pessoas usam de moeda de troca para com Deus, elas não conhecem o Deus que elas estão servindo. Elas não sabem quem é o Deus Todo-Poderoso, o Deus único. Se você serve a Deus pelo que Ele pode te dar, se o outro Deus com D minúsculo te oferecer algo maior ou uma vantagem melhor, você larga o Deus único para adorar o outro. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como se prostrar um e a outro ao mesmo tempo.
Quantas pessoas dizem, não, pastor, eu tenho que ser, amém, eu tenho que ser parcial, eu tenho que ficar em cima do muro, eu não posso, eu tenho que olhar ao meu lado, as vantagens que eu vou ter, as vantagens que a minha família vai ter. Ei, para com isso, para de querer servir a Deus pelaquilo que Ele pode te dar, porque Deus irá dizer não e Deus irá dizer sim. Se você serve a Deus só pelo que Ele pode te dar, o que Ele pode te fornecer, automaticamente, se o outro te oferecer mais, você deixa de adorar a Deus e vai servir ao outro. Não é uma moeda de troca, não é. Amém? Não tem como servir a dois senhores. E aqui ele deixa bem claro, amém? Que eles tinham essa opção. Ou eles se prostravam, ou eles iriam ser mortos. Não tinha uma terceira opção. Era essa. E eles escolheram e deixaram bem claro qual seria o posicionamento dele. Um governante babilônico que, cheio de orgulho, porque Nabucodonosor era muito orgulhoso. A palavra de Deus fala que Deus abomina o orgulho, ou a pessoa altiva, ou a pessoa que se acha maior do que o próprio Deus. Deus, ele abate os arrogantes e os soberbos e dá graça aos humildes. O que é ser humilde? É entender que o nosso Deus é maior do que nós. E que nós temos que nos humilhar e obedecer a Ele. Isso é ser humilde diante do Senhor. É reconhecer a grandeza do meu Deus e o quanto eu sou pequeno diante dessa grandeza. E Nabucodonosor se achava. Ele era orgulhoso e ele construiu uma estátua de si mesmo. Então não foi qualquer estátua, foi uma estátua dele. Amém? Uma estátua tamanho de um arranha-céu. Ele construiu uma imagem dele mesmo, da altura de um prédio, de ouro. Imagina o nível de orgulho de Nabucodonosor. Ele ergueu uma estátua, tamanho de um arranha-céu, dele mesmo. E querer que todas as pessoas que morassem ou habitassem naquele reino se prostrasse diante dessa estátua. Eu queria dizer o quê? Que todas as pessoas reconhecessem a grandeza dele, a superioridade dele. Aí chega 3 jovens audaciosos, 3 jovens que os valores não estavam em negócio, 3 jovens que sabia quem era o Deus que eles serviam, que era o Deus Todo-Poderoso, que era o Deus capaz de dizer sim, mas era um Deus também capaz de dizer não. Porque tem pessoas que não sabem quem é o Deus que está servindo. Pensa que está servindo um Deus permissivo, um Deus que diz sim para tudo, um Deus que se você pedir isso, ele vai te dar, se você pedir aquilo, ele vai te dar. Não, esse não é o Deus de de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse não é o meu Deus, esse não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que te dá o que você quer, é o Deus que te dá o que você precisa. Quantas pessoas dizendo, se o Senhor não me der o que eu tenho falado com Ele nas minhas orações e pedido para Ele nas minhas orações, eu já dei um prazo. Tem pessoas encostando Deus na parede. Eu já dei um prazo para Deus. Deus tem uma semana para fazer o que eu estou pedindo para Ele. Porque se Ele não fizer em uma semana, eu não vou mais na casa dele adorar Ele. Eu não vou mais, amém, prestar cultos a Ele. Eu vou virar as costas para Ele, então vai. Deus precisa de você para quê? Deus precisa de mim para quê? Quem precisa de Deus somos nós. Quem somos dependentes de Deus somos nós. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não conseguimos nada. Nós precisamos de Deus mais do que o ar que nós respiramos. Quantas pessoas encostando Deus na parede, Deus tem dito, não, eu não vou fazer, não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é da tua forma, não é no teu tempo. E a pessoa, beleza, Deus, se você não quer fazer, eu tô indo embora. E Deus fala, vá. Quem precisa
de Deus é você, somos nós, e não ao contrário. Deus continua sendo Deus. Sem o rei Nabucodonosor, sem você, sem eu, ele continua sendo Deus, o Todo-Poderoso, o Deus tremendo, o Deus honroso, o Deus que não desampara aquele que o busca, mas aquele que compreende que Deus não vai fazer a minha vontade, mas Deus irá fazer a vontade dele. Olha o versículo 16. Versículo 16 conta o nome dos 3 jovens, que é Sedraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que estavam ali no reino da Babilônia como escravos, né? Foram levados cativos do reino de Israel para o reino da Babilônia. Então, estava ali para servir o rei Nabucodonosor, servir a Babilônia. Então, esses 3 jovens que estavam ali para servir o rei eram escravos, e olha o que eles respondem para o rei. Quando o rei fala para eles, vocês precisam se prostrar diante dessa estátua. E vocês precisam adorar. Se vocês não fizerem isso, vocês serão jogados na fornalha ardente. Olha o que o rei falou. Se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. E olha o que os 3 jovens respondem ao rei Nabucodonosor diante desse questionamento. Eles dizem: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Eles disseram na cara do rei que eles não precisavam se defender diante do rei. Porque nós temos quem nos defende. Nós temos quem fala em nosso favor. Nós temos um advogado fiel. A palavra de Deus é bem clara. Eu não preciso me justificar, pois quem me justifica é o meu Deus. Eu não preciso me justificar diante de algumas situações, diante de algumas circunstâncias, porque quem me justifica é o meu Deus. Eles falaram para o rei Nabucodonosor: não precisamos defender-nos diante de ti, não vamos nos prostrar e pronto. Quantas pessoas precisam se justificar por estar obedecendo a Deus? Precisa se justificar por estar fazendo a vontade de Deus? Não, não precisa. Quem nos defende, quem nos justifica é o nosso Deus. Deixa nas mãos dele, só obedeça, só não se proste a outros deuses, só não faça o que Deus não mandou você fazer. Pastora, mas o risco que eu tô correndo é um risco de morte. Se mediante a esse risco de morte eminente, eu tiver que negar Jesus, eu irei negar. Quantas pessoas fazendo isso? Quando tem risco de perder o emprego, quando tem risco de perder uma amizade, quando tem risco de perder alguém ou alguma coisa, prefere negar a sua fé. Prefere dizer: não, eu não sirvo Jesus. Não, eu não sou cristã. Não, eu não sou obediente. Ei, quantas pessoas negando a sua fé e negando Jesus a troco de nada. Mas se eu falar que eu sou cristã, se eu proclamar a minha fé naquele ambiente, eu vou ser demitido, eu vou ser desprezado, eu vou ser humilhado. Você prefere negar a Deus em favor do homem? Você prefere perder a presença de Deus em vez de perder coisas e pessoas? Cuidado. A vida na terra, ela é muito passageira. A vida na terra, ela passa muito rápido, é só um deslumbre, é só uma neblina, como diz Moisés no Salmo 90. Passa muito rápido. E se você não focar nas coisas do céu, nas coisas de Deus, você vai perder e vai pagar um preço muito alto. Sedraque, Mesaque e Abednego corriam um risco de morte. Mas eles falou diante do rei da Babilônia que não ia se defender. Por quê? Porque era inegociável. Eles já estavam prontos para fazer o que tinha que ser
feito: não adorar outro Deus, não colocar outro Deus acima do Deus único e do Deus vivo que eles serviam e adoravam. Quantas pessoas acham que servir a Deus é brincadeira? Que acha que servir a Deus é de qualquer jeito, que pode servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo, que pode fazer a vontade de Deus e a sua vontade ao mesmo tempo? Não, não pode. Chegará momentos na sua vida que você terá que fazer escolha. Ou você obedece a Deus, ou você tenta agradar as pessoas, ou você faz o que Deus está mandando, ou você se abstém para agradar pessoas. E se você decidir agradar pessoas, automaticamente você vai pagar um preço alto e não vale a pena. Quando você decide agradar a Deus e obedecer a Deus, por mais que a multidão que você desagradou está se levantando contra a tua vida, está apontando o dedo para ti, dizendo que você vai ficar só, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você irá morrer, que você irá fracassar. Mas quando você decide parar de ouvir essas pessoas e ouvir a Deus, você vai ver Deus dando livramento de fornalha ardente. Você vai ver Deus estando contigo, passeando no meio do fogo. Você vai ver Deus transformando a tua casa. Você vai ver Deus transformando a tua vida e a tua história. Você vai ver Deus movendo de uma forma tremenda e te surpreendendo. Mas para isso você precisa decidir obedecer a Deus diante das circunstâncias de uma multidão falando para você: você vai morrer, você não vai dar conta. Você prefere obedecer esse Deus? Deus faz esse questionamento nesse momento. Você que está ouvindo essa palavra, Deus faz esse questionamento nesse momento. E o versículo 17 diz: se formos atirados na fornalha em chama. Eles tinham essa opção, eles sabiam que eles seriam atirados na fornalha em chamas. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Então eles falam isso na cara do rei Nabucodonosor. Eles falam isso olhando para ele, um rei. Eles eram escravos. Eles eram escravos. E eles falam isso olhando para o rei, deixando bem claro, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Então eles falam: o Deus que eu sirvo, que nós servimos, é o Deus que vai nos livrar da tua mão. É o Deus que vai nos livrar da fornalha ardente. Aí em seguida, logo em seguida, no versículo 18, ele diz: mas se ele não nos livrar. Olha que interessante. Primeiro eles falam claramente ao rei que não vão se prostrar. Não vão se prostrar diante da estátua com a imagem do rei, tamanho de um arranha-céu. Eles não iriam adorar outros deuses. Isso era inegociável. Eles nem queriam se defender acerca disso, porque eles iriam manter o posicionamento deles. E qual era o posicionamento? Não se render a outros deuses. Não se prostrar a outros deuses. Se não fosse o Deus único, o Deus que poderia livrá-los da fornalha e livrá-los das mãos do rei Nabucodonosor. Aí no versículo 18 ele diz: mas se ele não nos livrar. Então ele sabia que Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não. E se ele não nos livrar? Quantas pessoas nesse exato momento estão dizendo: Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor não é Deus. Deus, se o Senhor não me curar, é porque o Senhor não é Deus. Deus não precisa me provar nada. Deus não precisa te provar nada. Ele é Deus. Por que Deus iria nos provar alguma coisa, sendo que Ele é Deus? Independentemente do que você acha ou deixa de achar, Deus continua sendo Deus. Quantas pessoas dizem: não, eu só sirvo Deus se Ele abrir a porta.
Eu só sirvo Deus se ele curar. Eu só sirvo Deus se ele fizer. E se ele não abrir a porta? E se ele não curar? E se ele não livrar? Você deixará de ser fiel a esse Deus? Você deixará de buscá-lo? Você deixará de adorá-lo? Quantas pessoas dizem, eu só vou ser fiel se Deus me der alguma coisa? A gente somos fiéis em agradecimento pelo que ele é, todo-poderoso, tremendo. Ele é Deus. Ele é Deus. Eles estavam, os 3 jovens, na Babilônia como escravos. Eles estavam ali para servir o rei Nabucodonosor. E eles serviam, e muito bem. Só que eles não iriam, amém, corromper os valores dele por causa disso. Eles estavam prontos para enfrentar a morte. Porque no versículo 18, a parte A fala, mas se ele não nos livrar. Então, tinha a possibilidade de Deus não livrar ele da fornalha? Tinha. E isso foi o que aconteceu. No versículo 17, ele diz, o Deus a quem nós cultuamos irá nos livrar da fornalha e das tuas mãos, ó rei. E no versículo 18, na parte A, ele diz, mas se ele não nos livrar, tinha essa possibilidade. Saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles disseram, se Deus, o nosso Deus, não nos livrar da fornalha ardente, fique sabendo, rei, que nós não iremos adorar outros deuses e não iremos nos prostrar diante dessa estátua. Eles quis dizer o quê? Não importa. Se Deus fizer ou se Deus não fizer, nós continuaremos servindo a ele e adorando somente a ele. Que ensinamento glorioso que Cedraque, Mesaque e Abednego nos dá nesse momento. Ensinamento esse ao qual eles deixam bem claro que nós temos que servir a Deus, não pelo que ele pode nos dar, mas pelo que ele é. Chegará dias que o Senhor não te livrará do vale, mas ele estará contigo no vale. Mas ele não te livrará. Porque ele quer ver quem você serve. Ou por que você serve a Deus. Pelos livramentos, pelas portas que estão se abrindo, pela cura, ou pelo que ele é, o Todo-Poderoso. O Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. O Senhor nos põe à prova, para ver se verdadeiramente nós servimos a ele, pelo que ele pode nos dar, ou pelo quem ele é. Quantas pessoas dizendo, não, Deus, ele não é Deus na tua vida, porque ele não impediu a enfermidade sobre a tua vida. Não, ele é Deus, pois foi ele quem permitiu. Quantas pessoas dizendo, Deus não é contigo, porque ele não abriu aquela porta. Sim, ele é comigo, por isso que ele não abriu aquela porta. Deus não está contigo porque você está enfrentando um momento difícil. Não, ele é o meu Deus e ele está comigo. Ele está comigo em cada momento. Seja na fornalha, seja no vale, seja no deserto, seja em qualquer circunstância, o meu Deus está comigo. Faça igual Cedraque, Mesaque e Abednego. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Não se venda, não se corrompa por medo da fornalha, medo da perca, medo, não se renda. Não se renda, pois o verdadeiro amor que vem de Deus lança fora todo o medo. Não tenha medo de perder, não tenha medo de abrir mão, não tenha medo. Se estão te sufocando para que você faça algo que o Senhor falou para você não fazer, não faça. Esteja pronto para ser lançado na fornalha ardente.
em favor daquilo que você é diante do Senhor. Não negocie os seus valores. O versículo 19 fala que Nabucodonosor ficou tão furioso, mas tão furioso, porque ele achou audacioso, como aqueles 3 jovens poderia dizer na cara deles que não iria se prostrar, que não iria adorar, não importasse se Deus livrasse ou se Deus não livrasse eles iam continuar prestando culto somente ao Deus único e que não iria se prostrar. Ele ficou furioso. Amém? E deu uma ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que do costume. Além de eles não negociar, não se defender, eles ainda fizeram o rei ficar furioso e aumentar 7 vezes mais a potência da fornalha. Para tentar fazer eles desistir, porque Satanás, ele investe pesado. Ele taca pesado para fazer você desistir do seu propósito. Para fazer você desistir de adorar e buscar a Deus. Eu te digo nesse momento, não desista. Persista, insista. Esteja disposto a morrer por amor do Senhor, em obediência a Ele. Esteja disposto a obedecer a Deus, não interessa qual sejam as circunstâncias. Não fique tentado a desobedecer a Deus com medo de perder pessoas, com medo de perder coisas. Porque quando você tem medo de perder coisas e pessoas, você se perde em quem você é. Cuidado. O inimigo está no nosso derredor, bramindo como leão. É momento de buscarmos. E é momento de priorizarmos. Deus não irá só dizer sim, Ele irá também dizer não. Mas o não de Deus é para o teu fortalecimento, é para o teu encorajamento. Confie nos planos dEle e confie na direção que Deus te dá. Eles confiaram. E o Senhor não livrou eles da fornalha ardente, mas livrou eles da morte. Mostrou diante daquele rei Nabucodonosor e diante daquela multidão quem era o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. Quando você obedece a Deus, Deus mostra para todo mundo quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você serve? O Deus Todo-Poderoso. O Deus tremendo sobre a face da terra. O Deus que é capaz de fazer milagres extraordinários diante dos teus olhos. Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração. Se essa palavra falou ao teu coração, não esqueça, amém, de compartilhar. Compartilhe com os teus amigos, com os teus familiares. Pode ser que alguém nesse exato momento precise ouvir essa palavra. Seja boca de Deus na vida de alguém. Compartilhe essa palavra nas suas redes sociais, entre seus amigos, entre seus familiares. E Deus irá te abençoar, irá abençoar as vidas que irão receber essa mensagem hoje, tá? Vai lá, compartilha. Eu tenho orado por todas as vidas que têm compartilhado os vídeos. Não esqueça de deixar o seu like. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, não custa nada. E além de ser de graça e não custar nada, eu tenho te apresentado todos os inscritos nas minhas orações. E eu tenho certeza que Deus irá mover através da tua vida sobre a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Estenda as tuas mãos juntamente com as minhas, feche os teus olhos nesse momento e vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor, eu te apresento essa vida que está de mãos levantadas juntamente com as minhas, te pedindo, meu Pai, que o Senhor venha dar força para se manter focado no Senhor, para ouvir, meu Pai, somente a tua voz e não a voz da multidão, para que não venha se render à pressão desse mundo para adorar outros deuses, que venha estar, meu Pai, sempre se prostrando diante de ti e somente
somente diante de ti. Senhor, tira toda a fraqueza. Senhor, tira todo medo. Senhor, tira toda a ansiedade. Lança putega, lança putega, lança putega, lança putega. Labaixa, labalabalabalabalai. Lança putega. Deus está tocando em ti, ó. Deus está dando livramento sobre a tua vida. Deus está movendo dentro da tua casa, no meio da tua parentela. Uma barreira está sendo quebrada, uma muralha está sendo lançada por terra e uma ordem está sendo dada sobre a tua vida. Confie no Senhor, creia no Senhor, Ele irá mover e Ele irá te surpreender. Senhor, abençoa cada inscrito desse canal, abençoa cada vida que compartilha esse vídeo, que curte, meu Pai, que comenta, que o Senhor venha abençoar essas vidas, fortalecendo espiritualmente, levantando na tua presença, entrando dentro da casa, fazendo obra lá dentro de libertação, de cura e transformação. Mova, meu Pai, mova sobre a vida de cada inscrito desse canal, abençoa, meu Deus, entrega sobre as mãos do teu povo aquilo que eles precisam, porque o Senhor sabe da nossa necessidade, porque o Senhor conhece, meu Pai, as nossas causas, e eu te peço, meu Pai, move em favor do teu povo de uma forma tremenda. Nós determinamos milagre, transformações e mudança, em nome de Jesus, amém. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus, amém.